Mr. Chairman, Ranking Member Wild, and distinguished members of the House, my name is Paulo Figueiredo, and I am the living, breathing proof of human rights violations in Brazil. For doing the work of a good journalist, I am censored in all social media. I have my assets frozen and my Brazilian passport canceled, all without due process. I come from a family with a long legacy of fighting tyranny. My great-grandfather, General Euclides Figueiredo. Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Senhor presidente, membros e ex-membros da casa, meu nome é Paulo Figueiredo, eu sou a prova de que os direitos humanos são violados no Brasil. Por fazer trabalho de jornalista, eu sou censurado em todas as mídias sociais, eu tenho minhas contas congeladas e meu passaporte brasileiro e cancelado, tudo sem processo justo. Eu venho de minha família com um longo legado de luta contra a tirania. Meu bisavô, General Euclides Figueiredo, liderou uma revolução contra o ditador mais bruto do Brasil, Getúlio Vargas. Para isso ele passou anos em uma caverna. Sem filhos, meu avô João Figueiredo se tornou o 30º presidente do Brasil, com a tarefa de acabar com o regime militar de 15 anos. Como presidente, ele garantiu a anistia, manteve as eleições livres, né, e múltiplos partidos políticos. Ao fim do mandato, entregou o poder de forma pacífica para os civis, restaurando a democracia total no Brasil. Nunca imaginei que esse legado de lutas pelas liberdades individuais passaria por gerações e me afetaria também até o fim do ano de 2022. Individuais passaria por gerações e me afetaria também. Ano da última eleição presidencial no Brasil, eu era o comentarista político da Jovem Pan News, uma rede de televisão que geralmente se compara com a Fox News dos Estados Unidos. O show primitivo que eu participava tinha sido votado como o melhor do país e tinha muitos assistentes, né? Das próximas redes combinadas, incluindo o local CNN. Eu tinha mais de 5 milhões de seguidores em todas as mídias sociais. O engajamento forte do que praticamente qualquer outro jornalista do Brasil. De qualquer jornal, eu era um dos jornalistas mais influenciados do Brasil, influenciador do Brasil. Aí eu comecei a ser alcançado por uma série de decisões dos maiores jornais do país em dezembro de 2022. Todos os meus blocos de contatos sociais para brasileiros, eu aprendi que a ordem iria se estender para os congelamentos dos meus ativos financeiros, suspender a confidencialidade das minhas transações financeiras. Finais exorbitantes, cada vez que eu dizia algo que incomodava a justiça de Alexandre de Moraes, e até cancelar meu passaporte brasileiro, fizeram isso aí, viu? Eu desapareci do meu público inteiro. Aliás, eu fui censurado e sumi para o meu público. Este é o equivalente moderno de ser enviado a uma prisão, como foi meu avô. Em janeiro de 2024, seguindo a posse de Lula e as revoltas do dia de 8 de janeiro, os departamentos de justiça do Brasil abriu um caso contra a Jovem Pan News, onde eu trabalhava, né? Acusando o canal de fomentar a revolta, desmonetizado pelo YouTube, enfrentando com um novo caso criminoso e com a ameaça de perder sua concessão pública. Jovem Pan News
Abandonou todos os seus comentaristas conservadores e adotou um estilo editorial mais pró-morais. O juiz, eu estava desempregado, com todos os meus ácidos friosos e minhas ferramentas de trabalhos bloqueadas. Rumble e Locals e prometeram sempre manter a liberdade de expressão. Então eu me uniria rapidamente, tornando um dos maiores criadores de conteúdo em ambos, com 120 mil inscritos, Rumble e quase 60 mil inscritos e 2 mil inscritos pagos em Locals. No entanto, em dezembro de 2023, pressionado pelas ordens absurdas e morais, como eu sendo um dos principais alvos, eu acredito, as plataformas fecharam acesso a todos os brasileiros. A perda financeira foi inesperada. No dia 8 de fevereiro de 2024, os jornais brasileiros reportaram uma nova ofensiva contra mim. Aparentemente, eu estava sendo investigado por reportar acuradamente na televisão primária as reuniões de trás de comando da Armada Brasileira em dezembro de 2022. Estava contando os podres por trás dos bastidores. Nessa investigação, a nova medida foi aprovada proibindo-me de ter contato com o ex-presidente Bolsonaro e qualquer outra pessoa investigada. Uma tática de intimidação clara que interrompe as atividades dos meus jornalistas. Há um único nome atrás de cada uma dessas decisões de censura, né? A Moraes, lembre-se desse nome, ele é o ditador de fato do Brasil, ele é um juiz da Suprema Corte, o chefe da Suprema Corte Eleitoral, conhecido como TSE, e o homem em charge da famosa prova de notícias falsas, que começou em 2019 e ainda está aberta. Durante tudo isso, meu trabalho foi levado para fora do meu estúdio em Flórida. Onde eu moro desde 2016. Por isso, eu estive sob a jurisdição desse país o tempo todo e, consequentemente, protegidos pelos direitos garantidos da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. As empresas americanas obedeceram ordens ilegais diretamente dos juízes brasileiros, sem seguir procedimentos internacionais e compartilhar dados de indivíduos sob jurisdição norte-americana. Este Congresso deve abordar esse assunto, já que não só viola nossos direitos constitucionais, mas também expõe um risco de inteligência e potencialmente viola a FCPA. De jeito nenhum eu fui o único jornalista afetado. No mesmo dia, jornalistas e autores de Melhora, Constantino, presente nesse assentamento, e Guilherme Fiuza, um objetivo das decisões quase idênticas, outros jornalistas como Alan dos Santos, também presente aqui hoje, enfrentaram medidas ainda mais fortes, incluindo ordens de pegar seus bens todos, conhecido, né, como o brasileiro Joey Rogan, que sofreu ambos foram exilados nos Estados Unidos. O Monark, que ele acabou de falar, Monark e Alan dos Santos tiveram seus bens segurados e tiveram que sair do Brasil para os Estados Unidos. Existem vários outros exemplos, incluindo comediantes ou até um júri, não um juiz Ludmila Grillo, uma juíza, né? Aqui na audiência ou congresso, como Nicolas Ferreira e Gustavo Gaia, também por aqui.
Marcel Van Hatten também está aqui. Carlos Jordi, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e muitos outros membros do Congresso e até senador Marco Duval, que teve suas redes sociais bloqueadas. As oficinas roubadas ou passaportes tomados por Moraes. O congressista Daniel está preso, né, por cerca de 9 anos. É isso que deve ser a prisão total. Na prisão por gravar um vídeo criticando, né, fazendo crítica contra Moraes e o STF. Ex-congressista Deltan Dallagnol, o ex-procurador que foi convocado por Lula da Silva para... né, que ele lutou contra a Lava Jato, né, contra Lula, a corrupção feita por Lula, também perdeu seu cargo de deputado federal por ordem da Corte de Moraes. Uma pesquisa mostrou que 70% dos membros brasileiros do Congresso acreditam que a Suprema Corte invadiu seus poderes. Alguns 2/3 dos brasileiros acreditam que o país vive sob uma ditadura judicial. Demonstrações com centenas de milhares de pessoas são principalmente contra Moraes. Os brasileiros nessa empreitada. E o Congresso sabem que o Moraes está fora de controle, mas estão paralisados com medo. Muitos perguntam como a justiça pode fazer todas essas coisas, já que no Brasil perdeu a sua liberdade de expressão. Na verdade, Alexandre de Moraes não tem esse poder pela lei e suas ações flagrantemente violam a Constituição brasileira. Especificamente os artigos 9 e 20. Não, 5, 4, 9, 2 e 20. Assim como as leis internacionais dos quais o Brasil é signatário. Como os artigos 13 e 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, essas ações de censura e perseguição implementada por Moraes ocorrem dentro de um processo ilegal, como o famoso proibir de notícia, né? Dizer que as notícias são falsas sem serem. Que agora está investigando o Elon Musk, em que Moraes atua como vítima. Investigador, prosecutor e júri sem o direito de apelação. Ele também atua através de seus sítios no TSE, que se deu a poderes excepcionais durante as eleições em 2022 que permaneceram até hoje. Esses atos ocorreram de uma forma falha, como casos funcionando sobre secreta legal e os advogados não tendo acesso total aos arquivos de meu caso é icônico nesse sentido por cerca de 1 ano e meio. Eu tendo sofrido as penalidades descritas sem ser notificado, não era notificado, eu não sabia, e não era informado de qualquer decisão ou procedimento contra mim, me deixando incapaz de me defender. Eu acesso às decisões contra mim quando o Comitê Judiciário desta casa submete ações pedindo e publicando as decisões de Moraes, que estava em segredo. O conteúdo que geralmente não tem base legal específica em leis violadas me chocou
o mundo e a população brasileira. Corre porque o Brasil não tem lei criminalizando as notícias falsas, seja o que for. Por essas razões, Moraes atualmente enfrenta 100 denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Desculpadamente, eles estão sentados nesses casos. Os Estados Unidos podem ter um amplo, nessa triste história, uma efetiva, né, atitude nessa triste história também. Alguns podem até dizer que o governo dos Estados Unidos e as ONGs atuaram diretamente. Fortaleceram o aparato da censura no Brasil, primeiramente. O governo dos Estados Unidos pode ter ajudado o TSE brasileiro em desenvolver estratégias para combater essa informação e fortalecer a prática de censura com agentes do FBI, agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos participando nas eleições, né, no TSE, e de reuniões, de consultas do TSE, com a participação também da Agência de Inteligência Brasileira, né, em reuniões, né, que marcaram o começo da escalação autoritária, né, o surgir da situação autoritária do TSE. As táticas que foram descritas recentemente, relatórios de censura industrial complexa do Comitê da Casa sobre o Judiciário, que detalha como a administração do Biden faz coação às grandes empresas tecnológicas para censurar americanos, se aproximam de modelos operando no Brasil. No entanto, enquanto a administração Biden profundamente com os modelos operando no Brasil, no entanto, a administração Biden atuava principalmente informalmente. Moraes enviou ordens judiciais ao redor do mundo, ameaçando finais ou completa desconexão do Brasil. Se o Big Tech os desafia, como aconteceu com o Telegram em março de 2022, os americanos, incluindo a sociedade, as ONGs, né, incluindo a Sociedade Aberta de George Soros, a Fundação Ford e a Fundação Rockefeller, fundaram iniciativas, trabalham com Moraes. O Conselho Atlântico, também fundado por Soros, forneceu relatórios, e a Fundação Teorética, crucial para o seu projeto de... Mas talvez a influência de mais assustadora foi a campanha sistemática que usou toda a força sofisticada da política americana para defender as eleições brasileiras, de acordo com o artigo no Financial Times de 2023. Isso envolveu as ações cobertas por oficiais dos Estados Unidos de alto nível, como o diretor da CIA, o secretário de Defesa e o advogado nacional de Biden, que ameaçaram oficiais públicos, líderes militares e políticos brasileiros com sanções para garantir que Moraes não fosse desafiado. É perigoso. Nos Estados Unidos, historicamente promovidos pela liberdade e democracia, usam seus principais oficiais para apoiar a censura. E na ajuda da ascensão de presidentes alinhados à China, Rússia, o Hamas, Cuba, Venezuela, cartéis de drogas, e opõem a interesses americanos globalmente. Até mesmo derrubando o dólar, como a Reserva Mundial, o diretor da CIA, William Burns, e outros agentes importantes da administração Biden continuaram a reunir-se com oficiais do governo Lula da Silva e do TSE do Brasil, focando em combater a dita desinformação, suposta desinformação, que sabemos que é uma palavra-chave para a censura de uma palavra desagradável.
Além disso, uma delegação de Congresso brasileiro apoiadora do regime Lula da Silva, incluindo uma congressista do Partido Comunista, visitou Washington semana passada por 2 vezes e reuniu-se com membros do Partido Democrático e representantes da OAS. Presidente, você está bem consciente dos imensos desafios que você teve que superar para que este assentamento acontecesse. Por quê? Por quê? No Brasil? Ultimamente, será que de acordo com os brasileiros para resolver seus próprios problemas? Mas é importante que os Estados Unidos da América se tornem uma força para a liberdade. E não mais censura. O Congresso dos Estados Unidos tem poderes enormes nessa direção. E eu te pedi para usá-los. Primeiro, garantir que o regime de Moraes Lula pare de operar na sombra. Segundo a Bíblia, João 32, então você saberá a verdade e a verdade libertará o Brasil. Precisa ser o subjeto de reuniões frequentes. O Congresso deve continuar a usar seus poderes para trazer luz aos fatos. Congressistas, visite o Brasil. Eu falo em nome dos congressistas brasileiros que vocês são bem-vindos ao nosso parlamento. É uma presença, traremos visibilidade para o que está acontecendo. Segundo, exercite o poder de supervisão contra as políticas da executiva brasileira. Que afetam não apenas as liberdades no Brasil, mas também os interesses globais dos Estados Unidos. Empurrando meu país em direção às nações hostis à América do Norte, como a China, Irã, retirar fundos e recursos não somente para o Brasil, mas também para as organizações internacionais como a OAS, disfarçando seus negócios. O pagador americano não deve financiar a impressão de meu povo. Por último, produzir legislação que imponha sanções contra os governos brasileiros e oficiais que violam os direitos fundamentais. Liberdades, com essa ajuda eu garanto, que a instituição do meu país reagirá e retornará às nossas liberdades. Isso é que eu pedi. Estou pedindo. Vocês em nome de milhões de brasileiros, estou pedindo a vocês em nome de milhões de brasileiros, Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. With this help, I guarantee that my country's institution will react and return our freedoms. This is what I beg of you on behalf of millions of Brazilians.